Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês no Clube do Livro. Hoje nós vamos abordar aspectos básicos da fisiologia cardíaca. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, pesquisador da FAMERP e um dos participantes da parte científica do Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Antes de começar a apresentar os dados, eu vou comentar sobre subsensores. O que são subsensores? Subsensores são os elementos básicos de tudo que a gente estuda. Por exemplo, se eu quero saber sobre álgebra, eu tenho que ter os subsensores de divisão, multiplicação, potência. Então, nessa reunião de hoje, eu vou abordar os subsensores da fisiologia cardíaca. São os aspectos bem básicos, mas que são fundamentais para que a gente entenda e possa acompanhar os pacientes, fazer leitura de artigos e tudo isso, tudo mais. Primeiro, falando sobre concepções a respeito da circulação sanguínea. Para nós atualmente é óbvio que o sangue circula, né? Todo mundo aqui tem certeza absoluta que o sangue circula. Mas nem sempre foi assim. O Galeno, mestre Galeno, há cerca de 2000 anos atrás, ele dizia que o sangue não circulava. O que tinha que acontecer? A gente se alimentava, o alimento era absorvido, ia para o fígado, no fígado se transformava em sangue, era distribuído para todo o organismo e desaparecia. Você teria que se alimentar novamente para ter sangue circulante, ter sangue no organismo. E quem se contrapunha a esta opinião de Galeno era queimado. Então, levou 14 séculos essa ideia de que o sangue não circulava. Só bem mais para frente, há quase 400 anos, William Harvey, inglês, conseguiu demonstrar com técnicas bem simples que realmente havia necessidade de que o sangue circulasse. E mais recentemente, há 40 anos, Mário Rigato, um brasileiro, propôs que não só o sangue circula, como a gente tem 6 corações, né? Na rotina a gente considera que tem só um, mas o conceito de Mário Rigato é que a gente tem 6 corações. Por quê? O coração seria um tubo continente com sangue e lateralizado por válvulas, né? Uma válvula proximal, uma válvula mais distal. Então, se a gente considerar que um coração, mecanicamente, é um tubo com 2 válvulas dirigindo o sangue centripetamente, então nós temos o coração periférico, né, nos membros inferiores, a musculatura comprimindo as grandes veias, dirigindo o sangue em direção ao abdômen. O segundo coração é o próprio abdômen, pela respiração, o diafragma desce, comprime as vísceras e comprime a cava inferior, dirige o sangue para a câmara direita. O terceiro coração é o ventrículo direito. O quarto coração é o pulmão, porque na expansão ele aspira sangue das câmaras direitas em direção ao pulmão e na expiração comprime em direção ao átrio esquerdo. O quinto coração é o que a gente conhece mais, que é o ventrículo esquerdo, e o sexto coração, a aorta, porque a aorta também tem movimento de expansão na sístole e contração na diástole. Então, isso facilita muito a gente entender a fisiologia do coração, não pensar somente no ventrículo esquerdo, principalmente, né? Então, nas cardiopatias congênitas, isso é muito comum, né? Que às vezes a circulação venosa fica interrompida e, consequentemente, o retorno venoso diminui e o débito cardíaco diminui bastante. Para que precisa o coração? Para que nós temos coração? Que os nutrientes consigam chegar a todas as células. Nós temos aproximadamente 37 trilhões de células. Todos nós aqui temos aproximadamente 37 trilhões de células. E todas elas precisam receber oxigênio e os nutrientes para que se mantenham vitalizadas, né? Então, precisa um mecanismo que carregue, que transporte esse sangue em direção a todas as células. E esse é o sistema básico, é o coração. Há uma diferença de circulação em relação aos padrões que a gente conhece no feto, né? A circulação fetal é totalmente diferente do que a circulação de uma criança, um adulto, etc. É importante saber que
em relação ao desenvolvimento do sistema cardiovascular, que o coração começa a se desenvolver já no fim da terceira semana de vida intrauterina, né? E com 4 semanas já se detecta batimentos no coração. Então, o período crítico para desenvolvimento do coração é entre os 20 primeiros dias de gestação e os 50. É nesse período de 20 a 50 dias que o coração se desenvolve totalmente, como ele vai ser na vida adulta. Obviamente, só o tamanho bem menor, mas a função já está totalmente estabelecida. Então, é por isso que se diz que qualquer desvio no padrão normal de desenvolvimento vai ocorrer nessa faixa de 20 a 50 dias de vida intrauterina. Quais são as características da circulação fetal? Vocês veem aqui na figura que a aorta, descendo aqui à esquerda, ela tem uma coloração um pouco arroxeada, representando o quê? Que a saturação de oxigênio na aorta descendente é bastante baixa. E por que isso? Vamos entender. Então, da aorta descendente saem as duas ilíacas, de cada ilíaca, direita e esquerda, sai uma artéria umbilical. Então, artéria umbilical direita, artéria umbilical esquerda, ganham o cordão umbilical e vão até a placenta. Então, esse sangue que tem baixo teor de oxigênio, vindo da aorta descendente, quando chega na aorta, entra em contato com a circulação uterina, que está rica em oxigênio, e por difusão o oxigênio passa para o sistema venoso umbilical e drena na veia umbilical. Então, ao contrário do que é a rotina, né? O sangue das artérias umbilicais tem baixo teor de oxigênio e o sangue da veia umbilical, alto teor de oxigênio. Então, esse sangue da veia umbilical segue e vai em direção ao fígado. Uma parte desse sangue arterializado faz a perfusão do fígado e o restante segue em direção à veia cava inferior. Então, a veia cava inferior recebe um sangue bastante oxigenado. Esse sangue oxigenado chega no átrio direito e, por um mecanismo de fluxo dirigido, passa do átrio direito para o átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo recebe sangue arterializado vindo da veia cava inferior, que recebeu a conexão com a veia umbilical. Bom, e o sangue da veia cava superior? O sangue da veia cava superior cai no átrio direito e desce direto para o ventrículo direito. Eles não se misturam, são shunts cruzados, né? Fluxos cruzados. O sangue da veia cava inferior, arterializado, passa pelo forame oval e vai para o átrio esquerdo, e o sangue da veia cava superior desce direto para o átrio direito e ventrículo direito. Bom, no ventrículo direito, ele ganha a artéria pulmonar, só que o pulmão está colabado, né? Na vida fetal, o pulmão não está funcionando. Então, esse sangue venoso que veio do átrio direito pela cava superior, passa pelo canal arterial e cai na aorta descendente. É por isso que a aorta descendente tem uma baixa saturação de oxigênio, porque ela está recebendo sangue venoso que veio pela cava superior. Bom, e o sangue que passou da veia cava inferior, arterializado, para o átrio esquerdo? Esse vai para o ventrículo esquerdo e sai pela aorta ascendente. Então, as coronárias, as carótidas, recebem um sangue arterial, totalmente arterial, vindo do ventrículo esquerdo. A aorta descendente recebe um sangue venoso, vindo do ventrículo direito, tronco pulmonar e canal arterial. E na hora que a criança nasce, exatamente no momento que a criança nasce, né, ela chora, o pulmão expande, com isso cai a resistência arteriolar pulmonar, porque o pulmão estava colabado, os vasos colabados também, a resistência ao fluxo era muito alta, então a gente vê que a pressão pulmonar, e ele se mantém por um certo tempo, é elevada, né, porque os vasos ainda estão parcialmente fechados. Então, a pressão pulmonar sobe, mas como a resistência pulmonar cai pela dilatação, expansão do pulmão, né, o fluxo aumenta. Lembram que pressão é fluxo vezes resistência. Se a resistência vascular pulmonar cai por causa da expansão do órgão,
o fluxo vai aumentar e a pressão vai diminuir. Então, pressão é fluxo vezes resistência. Cai a pressão pulmonar, aumenta o fluxo pulmonar e cai a resistência. Então, quais são os ajustes circulatórios ao nascimento? A entrada de oxigênio nos pulmões induz uma vasoconstrição do ducto arterial. Então, o ducto arterial que era aberto para passar o sangue do TP para a aorta, sofre uma constrição por parte, secundariamente, a presença de oxigênio na região. Também é uma constrição do ducto arterial, porque para de ter produção de... Fugiu o nome da... Bom, já lembro já. Para a produção dessa substância pela placenta. Então, o canal arterial se fecha. Como o fluxo pulmonar aumentou, vai chegar mais sangue no átrio esquerdo, o átrio esquerdo aumenta a pressão em relação ao átrio direito e o forame oval se fecha, aquela lâmina do forame oval se fecha. Então, para de ter essa comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo. O afinamento progressivo da parede dos vasos pulmonares, decorrente do estiramento à medida que o pulmão se expande, também reduz mais a resistência, por isso que a pressão cai e o fluxo aumenta. Então, são esses os três shunts da circulação fetal. O ducto arterial, passando o sangue do tronco pulmonar para a aorta descendente. O duto venoso, que é o sangue que vem pela veia umbilical, que passa para o fígado. E o forame oval, que fica aberto para a passagem do sangue arterial do átrio direito para o átrio esquerdo. Isso sofre uma transformação, né? Então, logo a criança nasce, o forame oval se fecha por esse movimento da lâmina do átrio esquerdo para o átrio direito, o duto venoso vai se colabando, porque não tem mais fluxo pela veia umbilical, e o canal arterial sofre constricção. São os três elementos que acontecem logo que a criança nasce. Então, com isso, a circulação que era em paralelo, por que em paralelo? Tinha comunicações do lado direito com o lado esquerdo, pelo forame oval, pelo canal arterial, né? Passa a ser uma circulação em série. Então, não há mais comunicação. A partir do nascimento, não deve haver mais comunicação entre câmaras direitas e câmaras esquerdas. Se ocorrer uma cardiopatia congênita em que isso ocorra, obviamente vai mudar o fluxo normal do coração. O que é o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco são a série de elementos que acontecem para que a circulação sanguínea se mantenha de modo adequado. Quantas fases tem o ciclo cardíaco? 11. 11 fases tem o ciclo cardíaco. Então, num curto espaço de tempo, entre o batimento cardíaco e o próximo, em torno de 700 milissegundos, 800 milissegundos, ocorrem 11 fases. Vamos procurar entender como são. Procurem visualizar o que está acontecendo, que facilita o entendimento. Como é um ciclo, a gente pode começar em qualquer ponto, né? Então, eu prefiro começar com a abertura da válvula mitral. Tudo que eu falar em mitral, aorta, obviamente está ocorrendo simultaneamente na tricúspide e na pulmonar, né? Mas o padrão é a gente falar em relação ao ventrículo esquerdo, mas as mesmas coisas estão ocorrendo no ventrículo direito, na pulmonar, na aorta, etc. Então, imagine que abriu a válvula mitral. Se abriu a válvula mitral, antes que ela abrisse, o átrio esquerdo estava cheio de sangue, porque o fluxo é contínuo, como eu disse, então o sangue vindo dos pulmões, pelas veias pulmonares, vão caindo no átrio esquerdo, então a pressão e o volume do átrio esquerdo estão no seu ponto máximo. Abre a válvula mitral, como tem uma pressão maior e um volume maior no átrio esquerdo, eles passam rapidamente para o ventrículo esquerdo. Então, chama fase de enchimento ventricular rápido. Aí vai se equilibrando, temos a fase de enchimento ventricular lento. E no fim da diástole, né? Então, enchimento ventricular rápido, enchimento ventricular lento, e a última fase da diástole é a contração atrial. Então, agora o átrio esquerdo praticamente se esvaziou e o ventrículo esquerdo está no máximo de seu volume. Ele vai ter que começar a sístole. Então, antes de começar a sístole,
tem que fechar a válvula mitral. Então, contração da válvula, contração do átrio esquerdo, fecha, fecha a válvula mitral. Fechando a válvula mitral, o ventrículo esquerdo está com um volume muito grande, no seu máximo volume, né? E tem que começar a sístole. Então, a primeira fase da sístole é contração isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Porque o sangue é inelástico, o sangue não se comprime. Então, você tem uma bolsa, que é o ventrículo esquerdo, cheio de sangue, começa a contração, mas não muda de volume. Por isso que ele chama contração isovolumétrica. Mas a pressão vai aumentando progressivamente. Então, a pressão vai aumentando até que fica superior à pressão diastólica da aorta e a válvula aórtica se abre. Então imagine agora o sangue, o ventrículo esquerdo cheio de sangue, com alta pressão, a válvula aórtica se abriu. Válvula aórtica se abriu, eu tenho a fase de ejeção rápida, o sangue sai rapidamente do ventrículo esquerdo para a aorta. Aí as pressões vão se equilibrando, ejeção ventricular lenta. Por fim, fecha a válvula aórtica. Agora eu tenho o ventrículo esquerdo praticamente vazio, né? Uma pequena quantidade de sangue. A válvula aórtica fechada e a válvula mitral fechada. Tem que começar a diástole. Primeira fase da diástole. Dilatação isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Porque a mitral está fechada, a aórtica está fechada, o ventrículo esquerdo faz um movimento de querer se dilatar, mas não só cria uma pressão negativa dentro do ventrículo esquerdo, ele não muda de volume. Mas o ponto que ele cria essa pressão negativa, o átrio esquerdo agora, lembra, está cheio de sangue de novo. Pressão negativa no ventrículo esquerdo. Pressão no átrio esquerdo alta. A válvula mitral se abre. A válvula mitral se abre e começa tudo de novo. Então, guardem, procurem visualizar. Abertura da mitral, enchimento rápido, enchimento lento, contração atrial, fecha a mitral. Contração isovolumétrica, abre a válvula aórtica. Ejeção rápida, ejeção lenta, fecha a válvula aórtica. Dilatação isovolumétrica, abre a válvula mitral. E aí vai. Enchimento rápido, enchimento lento. 11 elementos ao longo do ciclo cardíaco. Entenderam? Essa série de movimentos nas cavidades ventriculares e atriais e de veias cria pressões dentro do coração. Então é importante a gente saber quais são os valores normais das pressões intracardíacas, né? Para átrios e veias, a gente só fala em pressão média, não fala em pressão sistólica, diastólica. Então, a pressão média do átrio direito, em torno de 5 milímetros de mercúrio. Em criança, sempre vocês coloquem um pouquinho menos nas pressões que eu vou falar, mas esse é o clássico, pressão média do átrio direito, 5 milímetros de mercúrio. Ventrículo direito. Aí, como é ventrículo, ele tem pressão sistólica, diastólica inicial, que é quando começa a diástole, e diastólica final, quando o ventrículo está totalmente cheio. Então, a pressão do átrio direito média é 5, pressão do ventrículo direito 25 na sístole, 0 na diástole inicial, 5 na diástole final. Artéria pulmonar, 25 na sístole, em torno de 12 na diástole. Veias pulmonares e átrio esquerdo são pressões médias, né? Então, média de pressão na veia pulmonar 12, pressão média do átrio esquerdo 12, ventrículo esquerdo, aí sim, uma sistólica, diastólica inicial e diastólica final. Então, 120 na sístole, 0 na diástole inicial, 12 na diástole final. E a aorta, 120 na sístole e 70 na diástole. Então, como eu disse, na cardiologia se usa geralmente pressões médias, não sistólica, diastólica. Então, qual é a pressão média do átrio direito? Nós, como já dissemos, era em torno de 5 milímetros de mercúrio. O ventrículo não se faz média, né? Ele é 25 por 5 por 25 por 0 por 5. Artéria pulmonar, 25 na sístole, 12 na diástole. Pressão capilar pulmonar, 12 milímetros de média. Pressão de veia pulmonar, 12 milímetros de média. Átrio esquerdo, 12 milímetros de média. O ventrículo esquerdo, 120 por 0 por 12. E a aorta, 120 por 70. Então, qual é a pressão média da aorta?
Se está dizendo que é 120 por 70, qual é a pressão média? Qual é a média de 120 por 70? Veja bem, não é só somar o 120 com 70 e dividir por 2. Por quê? Porque nós temos sempre dois tempos em diástole, então o coração fica dois tempos em diástole e um tempo em sístole. Então, o jeito correto de fazer pressão média, o que já tem média, tudo bem, 5, o ventrículo não usa média, mas a pressão média da pulmonar terá que ser 25, que é o tempo que ele fica em sístole, mais 12, porque fica dois tempos em diástole, né? O mesmo vai valer para a aorta, que a aorta fica um tempo em sístole, 120, e dois tempos em diástole, 70. Então, a pressão média da artéria pulmonar é 16, né? Por quê? 1,25 mais 12 mais 12. Então, 25 mais 12 mais 12 dá 49, dividido por 3, 16. Então, a pressão média da artéria pulmonar, 16. Quando ela chega em torno de 25, já podemos considerar hipertensão pulmonar. E a pressão média da aorta, então 120 mais 70 mais 70, dá 260, dividido por 3, 86. Então, lembrem sempre que a média é uma sistólica mais duas diastólicas. Então, ao longo do ciclo cardíaco, se a gente for fazer um registro pressórico, nós vamos encontrar ondas de diferente formato, né? Então, aqui nesse comecinho, estão vendo uma onda pressórica discreta, ela corresponde à contração atrial. Então, a contração atrial aumenta a pressão no ventrículo esquerdo, né? Essa ondinha aqui. Depois que tem a contração atrial, não houve fechamento da mitral. Fechou a mitral, começou a contração isovolumétrica. Então, veja que a pressão vai subindo, essa linha vermelha, vai subindo, subindo, até que abre a válvula aórtica. Abriu a válvula aórtica, tem ejeção rápida, ejeção lenta, fecha a válvula aórtica. Fechou a válvula aórtica, tem dilatação isovolumétrica, então a pressão cai muito, vai até negativo. Aí abre a mitral, enchimento rápido, enchimento lento, até a contração atrial, que é a onda, essa ondinha A, chamada onda A. Então veja, a correspondência no eletrocardiograma. A parte elétrica precede sempre a parte mecânica. Então eu tenho a onda P, que é a contração elétrica do átrio, dos átrios, na sequência que vai aparecer a subida de pressão. E o átrio contraiu, subiu a pressão no ventrículo esquerdo. No pico do QRS, sempre no pico do QRS, começa a contração isovolumétrica, né? Porque despolarizou, a despolarização ventricular vai do comecinho da onda Q até o pico da onda R. Isso é despolarização ventricular. Se ele está totalmente despolarizado, ele começa a contrair. Por isso que começa a subir a pressão aqui. E depois tem o fechamento da válvula aórtica e começa a repolarização do ventrículo. Vejo que isso tem uma correspondência com as bulhas, né? Quando a gente fala primeira, segunda bulha, né? A primeira bulha não é o fechamento da mitral, então ele tem que vir exatamente quando começa a subida da pressão na contração isovolumétrica. Então vejo o primeiro ruído aqui, depois do pico do QRS, acontece a primeira bulha. Lá, quando fecha a válvula aórtica, eu tenho a segunda bulha. O terceiro ruído qual é, então? Se eu tenho o primeiro é o fechamento da mitral, o segundo é o fechamento aórtico. Qual é o terceiro ruído? Veja que se a válvula aórtica fechou e foi o segundo, o que que começa depois que fechou a válvula aórtica? Dilatação isovolumétrica. Isso faria ruído? Não. Depois da dilatação isovolumétrica, abertura da válvula mitral. Faria ruído? Não. Depois da abertura da válvula mitral, enchimento ventricular rápido. Aí sim, nos músculos que estão comprometidos, ventrículo esquerdo comprometido, ele não tem uma complacência adequada, porque ele se dilata, mas atinge o máximo da complacência dele e a entrada rápida de sangue do átrio esquerdo no ventrículo esquerdo causa um ruído, como se pegasse um lenço e estirasse, quando ele chega no máximo, ele faz um estalozinho. Então, essa é a terceira bulha. E qual seria a quarta bulha, então? Tem que vir depois da terceira. Enchimento rápido é a terceira bulha. Enchimento lento não faz ruído. Contração atrial, aí sim. Nos casos que estão com muita hipertrofia do ventrículo esquerdo,
o átrio esquerdo tem que fazer muita força para conseguir se esvaziar. Então, a quarta bolha geralmente está associada com pouca complacência do ventrículo esquerdo por hipertrofia. Então, e a terceira bolha é por esgotamento da complacência, mas por músculo fraco. Então, terceira bolha, insuficiência cardíaca por dilatação e miocardiopatia dilatada, geralmente. E a quarta bolha, hipertrofia do ventrículo esquerdo. É possível a gente registrar isso, então o pessoal da hemodinâmica consegue facilmente detectar todas essas pressões, colocando os cateteres por cateterismo direito ou esquerdo. Então, o cateterismo direito é o que vai por veia. Então, aqui uma representação, o cateter subindo pela veia cava inferior, após punção da veia femoral. Então, subindo pela cava inferior, chega no átrio direito, vai para o ventrículo direito. O ventrículo direito, por manobras apropriadas, a gente consegue subir para a artéria pulmonar. E o máximo que chega o cateter é no capilar pulmonar. Por isso que o cateterismo direito vê pressão de capilar pulmonar, ventrículo direito, átrio direito e veia cava. Às vezes é possível passar mesmo por cateterismo direito, passar do átrio direito para o átrio esquerdo, porque tem algumas pessoas que têm o forame oval pérvio, né? Ou no caso, se tiver uma CIA, passa pelo forame oval, pela CIA, chega no átrio esquerdo. É possível também, por manobra apropriada, eu chegar ao ventrículo esquerdo, mas é um pouco arriscado essa manobra de dobrar o cateter no átrio esquerdo, pode haver até uma perfuração, então não se recomenda fazer essa manobra, mas é possível passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, por cateterismo direito, eu consigo ver pressão do ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, veias pulmonares, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, capilar pulmonar. Quando não é possível chegar em câmara esquerda por cateterismo direito, se faz o cateterismo esquerdo. Então, sobe pela aorta, passa pela crosta, atravessa pela válvula aórtica e cai no ventrículo esquerdo. Então, as figuras que a gente vê são cateterismo direito. Pega o capilar, tronco pulmonar, ventrículo direito e átrio direito. E no cateterismo esquerdo, ventrículo esquerdo primeiro e depois a aorta. Por quê? O cateterismo é sempre tracionando o catéter, nunca empurrando. Então, cateterismo esquerdo, eu vou até o ventrículo esquerdo e puxo para a aorta. Cateterismo direito, eu vou até o capilar e puxo para pulmonar, ventrículo direito, átrio direito e cava. Bom, esse sangue todo que está circulando, né? O Galeno dizia que circulava não, que era produzido, distribuído pelas veias a todos os órgãos e desaparecia. Mas isso aí já se demonstrou que é impossível. Quanto circula de sangue no nosso corpo por dia? Quanto se circula de sangue por dia? 7.500 litros. Então, todo dia nós circulamos 7.500 litros de sangue. Veja que não podia ser só com comida, né? O Galeno disse que era só comer que produzia sangue. 7.500 litros. Então, mas por que que tudo isso e a gente não tem isso de volume real? É porque fica em circulação contínua. O sangue não se perde dentro do sistema, né? Dentro das artérias, das veias, dos capilares, o fluxo é contínuo. Então, a gente tem uma volemia aproximada de 7 a 8% do peso corporal, dos quais 75% estão nas veias. Então, as veias são um sistema de contenção e armazenamento do sangue, né? 20% fica nas artérias e só 5% nos capilares. Então, uma pessoa com 4 litros de sangue, ela tem só 200 ml de sangue em todos os capilares, enquanto tem 3 litros na circulação venosa e 800 ml nas artérias. Porque o sangue tem que passar, a função dele é transferir ou levar os nutrientes para a célula, né? Então, se o capilar fosse muito calibroso, e faça uma analogia com um rio que vai irrigar as bordas dele. A água que está passando ali no meio não chega na borda, então não vai ser útil. Então, a função do capilar é levar os nutrientes para os tecidos.
Então, o capilar é bem fininho, só passa uma ou duas hemácias, assim, sequencialmente, né? Então, isso é o ideal para que o oxigênio e os nutrientes cheguem no espaço intersticial. Bom, então o coração está lá, se contraindo, se dilatando. Vocês vão ouvir muito o termo fração de ejeção. O que que é fração de ejeção? Fração de ejeção é a porcentagem de sangue que sai do ventrículo esquerdo para a aorta em relação ao que tinha para sair. Então, lembra do ciclo cardíaco? No fim da diástole, eu tenho uma grande quantidade de sangue dentro do ventrículo esquerdo. É o volume diastólico final. Aí começa a contração isovolumétrica, abre a válvula aórtica, ejeção rápida, ejeção lenta, fecha a válvula aórtica. Então, o coração, o ventrículo esquerdo, ele tem um volume diastólico final e um volume sistólico final. Então, o volume que está no fim da diástole e o volume que está no fim da sístole. Com isso, a gente consegue calcular a fração de ejeção. Então, representando aqui em azul o volume diastólico final, em amarelo o volume sistólico final, um menos o outro, o que vai ser? Vai ser o que saiu naquela contração, que chama volume de ejeção. Então, usando o termo volume de ejeção, é a diferença entre o volume diastólico final menos o volume sistólico final. Se eu pegar o volume de ejeção, dividir pelo volume que tinha no ventrículo esquerdo no final da diástole, faço essa relação, isso chama fração de ejeção. A fração de ejeção tem que ser maior ou igual a 60%, seria o valor mínimo considerado. O que vai permitir isso? Que a gente mantenha o que é chamado de débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Débito cardíaco é o volume de sangue em litros que o ventrículo esquerdo ejeta em 1 minuto. Por que o esquerdo? O direito também ejeta, mas por convenção se fala só do ventrículo esquerdo. Então, débito cardíaco é o volume de sangue em litros que o ventrículo esquerdo ejeta em 1 minuto. Ele depende de vários fatores. Depende do volume de ejeção, claro. Se eu ejetar pouco em cada sístole, o débito, ou seja, o volume em 1 minuto, vai ser pequeno. Se a frequência cardíaca não estiver adequada, ou uma bradicardia, um bloqueio, ou uma taquicardia muito acelerada, que não dá tempo do ventrículo se encher, também vai prejudicar o débito. Matematicamente, o débito é a multiplicação do volume de ejeção pela frequência cardíaca, mas depende de outros fatores, né? Se a pré-carga estiver ruim, o que é pré-carga? Pré-carga é a disponibilidade de volume no fim da diástole. Então, se a criancinha estiver muito desidratada, por exemplo, isso vai acontecer de uma Bem, hipovolemia, pode entrar. A senhora pode sentar na cadeira azul, tá? Você vai quer, pode tirar acontecer sua blusa de frio e a hipovolemia, e sua com blusa de vestido por hipovolemia, baixo, tá o bom? enchimento da cavidade ventricular esquerda vai ser menor, né? Depende também da Então, pós-carga. quem viu? Pós-carga É a Isabelle. é a Silene. resistência que o ventrículo esquerdo sofre durante a sístole. Então, uma hipertensão arterial, Oxe, tá, que beleza, uma estenose aórtica, uma hipoplasia de coração esquerdo, vai ter muita barreira ao esvaziamento do ventrículo esquerdo. Isso chama pós-carga. Se a contratilidade estiver ruim, né, uma miocardiopatia dilatada, a contratilidade vai estar baixa e também não vou ter um bom volume de ejeção. E por fim, tudo isso depende de um sinergismo, tem que haver um sinergismo, porque se tiver, por exemplo, uma desconexão entre os átrios e os ventrículos, vai cair o débito, porque eu não vou ter uma contração atrial boa, né? Se eu não tiver se eu tiver um problema valvular me prejudicando, então uma insuficiência mitral é importante. O ventrículo esquerdo ejeta, mas uma parte se desperdiça no átrio esquerdo. Então tem que ter todos esses elementos para ter um bom débito cardíaco. Então, o débito cardíaco, matematicamente, é o volume de ejeção multiplicado pela frequência cardíaca. Mas é bom também ter o conceito de índice cardíaco, porque só falar débito cardíaco não permite comparar uma pessoa com outra. Então, se eu falo que temos aqui um paciente com débito cardíaco de 1,5 litro por minuto, tá bom ou tá ruim? Depende. Se ele for um jogador de basquete, ele está em choque.
né? Se for um recém-nascido, está normal. Então, só falar débito cardíaco, às vezes não permite uma estimativa adequada de se está normal ou não. Então, por isso se fala em índice cardíaco. Índice cardíaco é o débito cardíaco dividido pela superfície corporal. Então, quando faz isso, você equilibra tudo. Então, se tiver de 2,5 a 3 litros por minuto por metro quadrado, está normal e você pode comparar um paciente com outro. Um outro modo de falar em débito cardíaco é por essa fórmula aqui: consumo de oxigênio dividido pela diferença arteriovenosa de oxigênio. Por que que é importante isso aí? Um dos elementos é que a gente utiliza é a oferta de oxigênio aos tecidos. A função do coração não era levar os nutrientes para os tecidos. Um dos principais elementos para a função adequada da célula é o oxigênio. Se não tiver oxigênio, as mitocôndrias não vão produzir adequadamente os ATPs, né? Então, a gente morre. Quantos minutos dá para ficar sem oxigênio? 3 minutos, né? Para ter, além disso, já pode ter uma morte cerebral. Então, é muito importante conhecer o índice de oferta de oxigênio aos tecidos. Quem que leva o oxigênio? A hemoglobina, né? O oxigênio vai aderido à hemoglobina. Cada grama de hemoglobina leva 1,34 ml de oxigênio. Então, se eu pegar fizer um hemograma, tá lá, ele tem 14 gramas de hemoglobina. Então, se eu multiplicar 14 por 1,34, eu tenho quanto que essas 14 gramas de hemoglobina estão levando de oxigênio. Mas eu tenho que multiplicar por 10. Por que multiplicar por 10? Porque a hemoglobina é dosada em gramas por cento, gramas por decilitro. Como na cardiologia a gente trabalha com litro, então tenho que multiplicar por 10. Agora eu sei quanto que 1 litro de sangue leva de oxigênio. Mas ele está 100% saturado? Não. Geralmente é 95, 96, por aí. Então a gente tem que corrigir pela saturação de oxigênio. Se eu multiplicar HB, hemoglobina, por 1,34 por 10 pela saturação 0,95, eu tenho quanto que 1 litro de sangue arterial está carregando de oxigênio. Mas eu quero saber 1 litro? Não, quero saber por minuto. Então é o débito cardíaco. Tenho que multiplicar pelo débito cardíaco. Então, grosseiramente, teríamos aqui 14 vezes 1,34, dá uns 15, 15 vezes 10, 150, 150 vezes 0,95, 140, 140 vezes 5, 700. Então, aproximadamente, um adulto manda 700 ml de oxigênio para os tecidos. É bem menos do que a gente inspira. A gente inspira umas 12 vezes por minuto, cada vez tem 500 ml de ar, então daria 6.000, né? 6 litros de ar, mas o oxigênio é 21%, então dá 1.200. Então a gente inspira aproximadamente 1.200 ml de oxigênio por minuto e manda para os tecidos uns 700. E gasta tudo lá. Os 700 que foram para os tecidos desaparece. Quanto que volta? Força, pessoal. Quanto que volta? Foi 700, volta quanto? O sangue venoso tem alguma saturação ainda de oxigênio? Tem, 75%. Então foi 95%, voltou 75%. Então veja, a hemoglobina que foi e voltou? Sim, foi 13 gramas, voltou 13 gramas. 1,34 é o mesmo, que é uma constante. O 10 é o mesmo, que é uma constante. A saturação, que era 0,95, agora é 0,75. E o débito cardíaco é o mesmo. Então, vai mais ou menos 700, volta 500. Se não entrar oxigênio, vai 500, volta 300. Não entrou oxigênio, vai 300, volta 100. Por isso que dá só 3 minutos para viver, porque vai acabando. 20% mais ou menos do que vai é consumido. Entenderam? Então tem que oxigenar, sempre correr pelo oxigênio. Oxigênio é o mais vital, o mais necessário em termos de velocidade de atenção, né? 3 minutos no máximo. Água são 3 dias, comida 3 semanas. Então a regra do 3. 3 horas,
desculpa, 3 minutos, 3 dias, 3 semanas. Não vão inverter, né? Ficar 3 dias sem oxigênio. Muito importante aqui o QPQS. Vocês já ouviram falar do QPQS? O QPQS quer dizer fluxo pulmonar dividido por fluxo sistêmico. Muito importante nas decisões cirúrgicas, né? Para cálculo de quanto tem de shunt anormal de esquerda para direita, né? Para calcular a resistência pulmonar. Então, é muito importante saber o que é o QPQS. Então, a gente deve lembrar que débito é o mesmo que fluxo. Sempre que eu falo débito, eu estou falando fluxo. É sangue que está passando. Então, existe o débito ou fluxo que passa pela artéria pulmonar e o débito ou fluxo que passa pela aorta. O que passa pela pulmonar chama QP. O que passa pela aorta chama QS. Então, a relação QP-QS é quanto passa de sangue pela pulmonar em relação ao que passa pela aorta. Qual é o normal? Qual é o QP-QS normal? Um só, porque o fluxo é igual, o que está passando pela pulmonar passa pela aorta. Mas existem cardiopatias congênitas que isso não é verdadeiro, passa mais pelo pulmão do que pela aorta. Então, lembra que a fórmula do débito cardíaco era consumo de oxigênio dividido pela diferença arteriovenosa de O2? Eu posso fazer o débito da pulmonar, que seria o consumo de oxigênio, dividido pela diferença arteriovenosa de O2 pelo pulmão, e posso fazer o fluxo sistêmico, que é o que passa pela aorta, que é o consumo de oxigênio dividido pela diferença arteriovenosa sistêmica. Como eu estou falando de QPQS, é só dividir um pelo outro. Como tem um elemento comum, que é o consumo de oxigênio, não precisa medir consumo, porque eles vão se eliminar, né? Então, a fórmula final do QPQS é a diferença arteriovenosa de O2 sistêmica pela diferença de O2, diferença AV de O2 pulmonar, que parece que está invertido, mas não está, porque é divisão de divisão, né? Então, a diferença AV de O2 sistêmica vai para o numerador e a diferença AV de O2 pulmonar para o denominador. Falei lá no começo que as saturações sempre são constantes. Do lado venoso, 75% aproximadamente, e do lado arterial, 95%. Então, por isso que dá 1, como foi falado. A diferença arteriovenosa de O2 normal é 1. Por quê? A diferença de AV de O2 sistêmica é o 95 que está na veia pulmonar, menos o 75 que entrou pela artéria pulmonar. E a diferença AV pulmonar, desculpa, a diferença AV sistêmica é 95 que está na aorta, menos o 75 que está na veia cava inferior. E a diferença AV de O2 pulmonar é 95 que está no capilar, menos os 75 que entrou pela artéria pulmonar. Então, os números são iguais, o QPQS é 1. Se eu tivesse um CIA, por exemplo, quanto daria? Um CIA grande. Vamos fazer um exercício aqui. Se tivesse um CIA grande, qual seria a saturação da aorta? A saturação da aorta quando o CIA é grande. Força? 95, muito bem. E a saturação da cava? 75. Então, o numerador é 95 menos 75. Agora vamos ver a diferença VDO2 pulmonar. O capilar pulmonar no CIA, quanto é a saturação? 95. O sangue chegou no pulmão e é bem oxigenado. E a saturação do sangue que entra na artéria pulmonar? Lembra que tem um CIA agora. Se tem um CIA, vai passar sangue arterial do átrio esquerdo para o átrio direito. Então, era 75 na cava, mas sobe para 85, por exemplo, pelo CIA. O ventrículo direito continua 85 e a pulmonar 85. Então, o denominador vai ser 95 menos 85, que dá só 10. Então, veja, QPQS de 2, porque eu tenho um valor normal ou esperado no sistêmico e um valor baixinho no pulmonar, porque o sangue já entra muito oxigenado.
Então, isso vale para CIA, para CIV, para PCA. Então, a gente consegue ver o QPQS e ver se está na hora de indicar cirurgia ou um procedimento por cateterismo, né? Uma fórmula bem simples, entenderam? Bom, por fim, vamos ver o entendimento sobre resistência. Resistência é muito importante vocês saberem também, que vão aparecer casos de hiperresistência vascular pulmonar. Não é comum isso? Um Eisenmenger, ou então vai fazer um transplante, precisa saber se a resistência pulmonar está alta ou está normal. Então, guardem essa fórmula que nós já falamos. Pressão é igual a fluxo vezes resistência. Pressão é fluxo vezes resistência. Pressão é fluxo vezes resistência. Se pressão é fluxo vezes resistência, por transposição, o fluxo, que é o Q, é a pressão dividido pela resistência. Então, pressão é fluxo multiplicado por resistência. Então, o fluxo sozinho é a pressão dividido pela resistência. Por que é ruim ter resistência pulmonar alta? O que vai acontecer? Se a resistência pulmonar está alta, vai haver um aumento da pressão em câmara direita, certo? E a criança ou qualquer paciente vai entrar em insuficiência cardíaca direita e, se não for feito nada, vai evoluir para a morte. Então, a gente tem sempre que combater o aumento da resistência arteriolar pulmonar, né? A analogia que dá para fazer é a seguinte, com um carrinho de supermercado. Se tiver vazio o carrinho, tem dificuldade para empurrar? Não. Agora vai pondo lá arroz, feijão, batata, fruta, verdura, água, vai aumentando a resistência para a rodinha correr. Então, o fluxo, ou seja, a caminhada vai ficando cada vez mais difícil, tem que fazer mais força para conseguir se movimentar. Então, nesse caso, as câmaras direitas têm que fazer um trabalho muito grande, né, para conseguir que o sangue se movimente. Na verdade, existe uma série de resistências, né? Porque eu tenho a resistência da arteríola pulmonar, mas eu tenho também a resistência do capilar pulmonar, tenho a resistência do átrio esquerdo, resistência do ventrículo esquerdo, como se fosse uma série de carrinhos em série, né? Bom, para nós, no caso de estudar a resistência arteriolar pulmonar, não interessa, tem que tirar as resistências que tem depois para saber qual é a resistência real, né? Porque se eu falo que a resistência está alta, ela estaria alta por quê? Porque a resistência é na arteríola, porque tem uma estenose mitral dificultando a passagem, porque tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, porque tem uma hipertensão arterial, porque tem uma estenose aórtica. Então, quando a gente vai estudar resistência arteriolar pulmonar, eu tenho que descontar o que está depois da arteríola, porque eu não quero o efeito dela sobre o total, eu quero só da arteríola. Então, a resistência arteriolar pulmonar é a pressão média da artéria pulmonar, menos a do capilar, que eu tenho que tirar a barreira que está depois, dividido pelo débito cardíaco. Lembra? Pressão é fluxo vezes resistência. Então, inverti as fórmulas aqui, então resistência é pressão dividido pelo fluxo. Mas não é a pressão total da artéria pulmonar, é a pressão da pulmonar menos o do capilar, que eu quero saber só a resistência arteriolar. Em que unidade é medida a resistência? Unidade UD ou DINA, muito bem. O UD é uma resistência híbrida. Quando falar, tem 3 UDs. O que é o 3 UDs? É a pressão média da artéria pulmonar dividido pelo fluxo. Pressão é milímetro de mercúrio, né? Fluxo é litro por minuto. Então, isso aqui que é o UD. O UD é milímetro de mercúrio dividido por litro por minuto. Mas a medida mais oficial é em DINA vezes segundo vezes centímetro a menos... Não, DINA vezes centímetro vezes segundo a menos 5. Vamos ver como é que chega nessa forma. Então, essa aqui é a unidade UD, milímetro de mercúrio dividido por litro por minuto. Então, falar que tem 3 UDs,
Está um pouquinho alta, mas acima de 4 já é considerado extremamente alto. Então, veja. O que que é, do ponto de vista da física, milímetro de mercúrio? O que que é pressão? Pressão é força sobre área, né? Pressão é força sobre área. Então, 1 milímetro de mercúrio exerce que força por centímetro quadrado? 1 milímetro de mercúrio exerce uma força de 1.333 dinas para cada centímetro quadrado. Então, eu posso substituir 1 milímetro de mercúrio, da unidade Wood, por 1.333 dinas por centímetro quadrado. O que é litro? Concorda que é 1.000 centímetros cúbicos? Litro tem 1.000 centímetros cúbicos. E 1 minuto? 1 minuto não tem 60 segundos? Então, por aqui eu já vou conseguir, já cheguei aos elementos da formulação ideal, que é Dina vezes segundo por centímetro a menos 5. Olha lá. 1.333 dinas, com uma divisão de divisão, o 60 sobe, vai ficar 1.333 vezes 60, mas tem 1.000 aqui embaixo, divido 1.333 por 1.000, dá 1,33, e aí cheguei em tudo. 1,33 vezes 60 dá 80. O número padrão é 80. 79,99, mas se considera 80. Então, falar uma unidade Wood é a mesma coisa que falar 80 dinas vezes segundo por centímetro a menos 5. Então, se vocês virem essas variáveis aqui, tem que entender. Se falar está 4, está 2, está 3, Wood, ou que está 80, 160, 240 dina vezes segundo vezes centímetro a menos 5. Para transformar em um em outro, é só multiplicar ou dividir por 80. Entenderam? Por fim, 4 minutos. Cianose. Cianose, vocês veem bastante casos de criancinha cianótica. Por que que a gente vê a cianose? O que que tem que ter para você enxergar a cianose? Por que que a gente não é cianótico? Dedo em baqueta de tambor ou em vidro de relógio. Para a gente ver cianose, para visibilizar a cianose, tem que ter 5 gramas por cento, guardem esse número, 5 gramas por cento de hemoglobina reduzida na circulação capilar, na circulação periférica. Tá? A saturação do capilar é a média da saturação arterial com a saturação venosa. Então, quando a gente olha o capilar aqui no ponta do dedo, por exemplo, a saturação ali no capilar tem a média da artéria com a veia. Eu preciso ter 5 gramas de hemoglobina reduzida no capilar para aparecer cianose. Por que que a gente não vê? Uma pessoa que tem 12 gramas de hemoglobina e está saturando 95%, quanto que ele tem de hemoglobina reduzida na artéria? Se ele tem 12 gramas de hemoglobina, saturando 95%, só 5% está insaturado, né? Se 95% está saturado, 5% não está. 5% de 12 é 0,6. E na veia, está 75% de 12 saturada. 75% de 12, quanto é? 9. Quanto que está insaturado, então? 25%. 25% de 12 é 3. Então, soma 0,6 da artéria com 3 da veia, 3,6 dividido por 2, 1,8. Não vê cianose. Tá? Agora, imagina um falozinho grave. Qual é a saturação de um falô grave? Bem grave, bem grave. Vamos pôr 70, vai. Se está 70% saturado na artéria, quanto que está insaturado? 30%. Geralmente os falou têm hemoglobina alta. Então, 30% de 15, por exemplo, já é 4,5, né? 30%, 4,5. E na veia, quanto está a saturação? Se ele tinha 70 na artéria, está 50 na veia. 50 de 15, 7,5. Então, está 7,5 saturado, 7,5 insaturado. Então, 7,5 mais os 3,5 dá 11. 11 dividido por 2, 5,5. Parece cianose. Por isso, quem falou, ou qualquer cianótico, às vezes, se ele estiver com anemia, não vê cianose.
né? Ué, mas não tem cianose, não deve ser grave, mas é porque ele está com anemia. Aí você corrige a anemia, ele fica cianótico. Então, nós passamos por 10 subsensores. Conceito dos 6 corações, a circulação fetal, o ciclo cardíaco com a volemia, os valores pressóricos e oximétricos, conceito de fração de ejeção, de débito cardíaco, como faz a oferta de oxigênio aos tecidos, o que é QPQS, cálculo de resistência e o motivo da cianose. Dúvidas? Força? Tá bom. Muito obrigado, então. Obrigado.